Fala galera, sejam bem-vindos ao Texto 21. Eu estou aqui com a galera do segundo ano do Centro de Estudos de Onox e a gente vai encerrar hoje o livro 3 do Sistema de Sá, certo? No que diz respeito à frente de interpretação. Nós vamos encerrar o livro 3 no capítulo 11, ok? Estávamos falando de relações lógico-semânticas e eu disse na aula passada que envolve muito a questão dos conectivos, né? A parte mais dos elementos linguísticos, com os quais você liga orações e estabelece entre essas orações justamente as relações de sentido, certo? Que precisam ser lógicas, por isso o termo relações lógico-semânticas, ok? E aí na aula passada nós falamos sobre as relações lógico-semânticas envolvendo os enunciados com termos, né, com conteúdos dependentes, ou seja, próprios daqueles períodos compostos por subordinação. Hoje a gente vai relembrar um pouquinho sobre como se dão essas relações lógico-semânticas com os períodos compostos por coordenação, certo? Quando você tem aí elementos, conteúdos independentes, de estruturas independentes. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha telinha. Certo? E aí eu quero começar com a charge, né? Como sempre, a charge que abre o capítulo, você tem aí a fala do aluno, né? Para a professora. Não pude fazer a tarefa, porque meu computador pegou um vírus. Ninguém quer falar de vírus agora, né? Mas, enfim. Não pude fazer a tarefa, porque meu computador pegou um vírus. E esse vírus contaminou meu lápis e minhas canetas, né? Então, uma profetada básica aqui do site, né? Percebe que nessa justificativa que o aluno dá, tá? Você tem a questão gramatical ok, certo? Porém, a relação de sentido que ele cria, na verdade, é falha, né? É risível, é algo ilusório, porque a gente não consegue admitir de forma literal que um vírus de computador vai afetar o funcionamento do lápis ou da caneta, né? Mas perceba aí que você tem duas relações, certo? De sentido presentes nessa fala do garoto. Ele diz, não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou um vírus. Então veja que a segunda parte, né, da frase traz, em relação à primeira, uma relação de causa, certo? Uma relação de causa, né? Ou seja, o motivo dele não ter feito a tarefa foi o computador ter pegado um vírus. Aí a gente tem, assim como no capítulo anterior tinha exemplo dos dois tipos de relações lógico-semânticas, eu vou ter também nesse capítulo. Aqui a gente tem um tipo de relação lógico-semântica envolvendo conteúdos interdependentes, certo? O segundo elemento ele é dependente do primeiro. Não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou um vírus. O porquê meu computador pegou um vírus depende do termo anterior. Beleza. Mas a frase continua e diz, e esse vírus contaminou meus lápis e minhas canetas. Certo? E esse vírus contaminou meus lápis e minhas canetas. Aqui eu já tenho uma ideia de adição. E aí você percebe que a estrutura desse terceiro elemento no período, ela é uma estrutura independente em relação ao primeiro. A ideia que ela traz é de adição, certo? E é justamente com essa relação, com esse tipo de relação, tá, que nós vamos começar aqui as nossas exemplificações. Quase não sai, né? Então, você vai ter uma relação de adição quando você tiver enunciados que constituem argumentos, né, que vão para, ou seja, argumentos, ou seja, enunciados ou elementos que visam ao mesmo propósito, a uma mesma conclusão, certo? Então, geralmente você vai utilizar os articuladores e, nem, quando for uma adição, mas no sentido negativo, né? Professor, mas adição negativa é menos com menos dá mais em português também, certo? Não é só em matemática, tá? Beleza. O áudio está muito baixo, meu volume está no máximo. Eu acho que é uma configuração que você precisa ajeitar aí, tá, filhota? Que os demais eu acho que estão ouvindo ok. Dá um ok se você está me ouvindo bem.
Só para eu ter certeza se o problema é. Ó, tá? Obrigado. Então, e aí eu preciso dizer uma coisa para vocês, certo? Acho que vocês já sabem disso, mas é algo que vai ser útil, né, quando vocês estiverem pensando em produção textual, estiverem trabalhando com a produção textual. Tá? Não fiquem utilizando apenas a conjunção e, né? De novo essa questão de conjunção e tal. Mas a gente ensina, mas parece que vocês não aprendem, porque na hora vocês não usam, muitos, né, não usam. Então, olha só a possibilidade aqui. Use o não só, mas também. Certo? E aí, o que eu preciso dizer? O também aquele é obrigatório, tá? Não perca ponto por falta desse também. Tem gente que às vezes eu pego algumas redações e está escrito assim, né? Não só isso, mas aquilo outro. E come o também. O também tem que obrigatoriamente estar presente, de acordo com a gramática normativa, tá? Então, não só fulano, mas também Beltrano. Você não pode colocar só o mais aí, tá? Para que você possa estabelecer a relação de adição, o também precisa estar, tá? Lembrando que o não só, mas também equivale a um e. A ideia aí é de adição, tá? Tem muita gente que, quando vai negar, né, a somar, né, vai dar a ideia de adição, mas negando, usa a palavra também sozinha, tá? Isso também é um desvio, de acordo com a gramática normativa. Então, veja comigo. Vamos imaginar que alguém diga assim, eu não gostei desse filme, eu não gostei desse filme. Aí a outra pessoa diz, eu também. Ela quer dizer que ela também não gostou. Só que a gramática normativa ela não admite isso. Então, você tem duas possibilidades aqui. Ou você termina e conclui a ideia, que no caso seria eu também não gostei. Ou você usa um articulador que é primo do também, só que é específico para se referir a coisas negativas, que é o tampouco. Tá? Tampouco escrito junto com AM. T-A-M junto pouco, tá? Junto de pouco. T-A-M-P-O-U-C-O. Tampouco, tampouco. Então, eu não gostei desse filme. Eu tampouco. Então, quando você fala eu tampouco, o que é o tampouco? É eu também não. O tampouco é como se fosse um também não. Tá? Olha a tirinha aí. Volte em 1 hora. Não se suje. E fique longe da taverna. Puxa, ela age exatamente como minha mãe. Mas tudo bem. Eu nunca ouvi a minha mãe também, né? Então, aí, nessa tirinha, você tem exatamente aquilo que eu estou mencionando aqui que a gramática condena, tá? Se fosse para seguir à risca a norma padrão na tirinha, o que não é uma obrigatoriedade numa tirinha, certo? Por isso aqui não tem problema nenhum. Seria, mas tudo bem, eu nunca ouvi a minha mãe, tampouco, tá? Mas o que eu queria destacar aqui como exemplo positivo na tirinha é a relação que a terceira oração das falas da Helga assume para com as outras duas. Tá? Então, volte em 1 hora, não se suje e fique longe da taverna. Tá? Então, você tem aí uma ideia de adição. E as três, como o texto menciona aqui em cima, elas se direcionam, elas constituem argumentos para uma mesma conclusão. Ou seja, a ideia de que a Helga não quer o H metido em confusões, né? Tá? Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Dá ok se eu puder seguir. Beleza. Seguindo então. Segunda relação que aparece aqui, tá? A relação de oposição adversativa. Eu confesso para vocês que eu não entendi porque o material colocou oposição adversativa, certo? Para mim soa um pouco pleonástico. Mas o ponto é aqui o uso dos elementos, dos conectivos propriamente adversativos, certo? Então,
Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, certo? Que você já conhece. Conhece, mas muitas vezes nas redações, o que eu pego? Adivinhe, só mais. Mais, e às vezes com i. Tá? Então, olha o exemplo aí. Essa galera não joga, mas faz gol. Né? E aí, o tempo passa, mas algumas coisas nunca mudam. Tá? Então, como é que essa galera faz gol se ela não joga? Tá? Aqui o exemplo, aqui a referência é uma referência, né, ao exemplo, né, ao apoio, ao suporte que a torcida então dá quanto ao time do Flamengo, né? Ou seja, aqui no caso a galera que faz gol sem jogar seria a torcida, certo? Então é uma oposição adversativa, usando aí o termo que o livro coloca, porque o que se espera de alguém que faça gol é que jogue, mas eles não jogam e mesmo assim fazem gol, né? Tá? Então, percebe que a concessão, então, se eu tivesse aí isso em forma de concessão, né? Embora essa galera não jogue, eles fazem gol. Repara que a concessão, ela traz uma ideia também de oposição, de adversidade. Só que a concessão, ela se diferencia da oposição, da adversativa, de que maneira? A concessão, ela faz isso através de termos dependentes, interdependentes. Certo? Um período que tem uma concessão é um período subordinado, enquanto que o período que é composto por uma adversativa é coordenado, certo? As estruturas são independentes. Uma não depende da outra no que diz respeito à estrutura, tá? Não ao sentido. Ok, seguindo aqui para a página 34. A relação de disjunção argumentativa ou alternância. Que raio é isso, tá? É quando você tem, tá, você abre a possibilidade para algo diferente, para uma alternância, certo? Mas você está, na verdade, apresentando isso de forma retórica, justamente para reforçar aquilo que você disse antes. Então, é um tipo de argumentação, vamos dizer assim. Então, observa. Todo voto é útil. Ou não foram úteis os votos dados aos atuais congressistas nas últimas eleições? Tá? Então, basicamente, o que ele está dizendo com essa pergunta, ele está afirmando isso, certo? Ele faz a pergunta de uma forma retórica, ou seja, não precisa de resposta, a resposta já está aí, tá? A resposta é sim, eles foram úteis, tá? Então, é como se eu chegasse para vocês e dissesse assim, tá? Gente, todo mundo precisa estudar para se dar bem com as provas, tá? Todo mundo precisa estudar para se dar bem com as provas. Ou vocês acham que vocês vão conseguir se dar bem na minha prova sem estudar? Percebe? Então, eu introduzo aí uma alternância, mas essa alternância não tem o objetivo de excluir, tá? Não tem um caráter de alternância inclusiva ou exclusiva. O caráter dela aí é simplesmente de influência, né? O objetivo é de influenciar, de argumentar a favor daquilo que eu disse antes, tá? Relação de explicação ou justificativa. E aqui eu preciso fazer uma diferença com a causalidade. Não confunda causalidade com justificativa ou explicação, tá? Por que isso? Eu vou colocar duas frases aqui para vocês, tá? Acompanhe aqui rapidinho. Espera aí. Estão enxergando aí a tela do Word? Sim, né? Sim? Beleza. Então, olha só. Olha a primeira aqui. É muito sutil,
certo? A diferença, mas ela existe, ela é real. Presta atenção que na primeira eu digo, não coloque as roupas nesse varal, pois ele está arrebentando. Tá? E a segunda é, eu não coloquei as roupas no varal porque ele está arrebentando. Tá? Preste atenção que na primeira eu tenho uma explicação, certo? De o porquê eu não farei alguma coisa. Ou você não deve fazer alguma coisa. Tá? Eu estou explicando, não, eu não estou dando uma causa simplesmente, mas eu estou explicando por que eu estou dizendo o que eu estou dizendo. Tá? Quando eu digo eu não coloquei as roupas no varal porque ele está arrebentando, aí sim eu estou expressando uma causa. Uma causa acerca de uma ação que eu não tomei. Tá? Deixa eu colocar mais esses dois exemplos aqui, que aí vai ficar talvez mais claro para vocês. Imagine o seguinte. Observa aí. Choveu muito durante a noite, porque o chão está todo molhado. Percebe que eu não posso dizer que a segunda oração aqui é a causa do que eu estou expressando inicialmente? Perdão. Percebe aí que não posso dizer. Quer dizer, então, que o que causou a chuva durante a noite foi o fato do chão estar todo molhado? Percebe? Então, a explicativa, como é que eu diferencio a explicativa da causal? A explicativa, ela me dá a explicação, ela me deixa claro o porquê de eu ter enunciado algo anteriormente. E não a causa do fato em si. Então, eu declaro algo. Choveu muito durante a noite. Essa é a minha declaração. Agora, qual é a explicação que você me dá para que você tenha chegado a essa conclusão? Porque o chão está todo molhado. Tá? Então, é como se a explicativa fosse o inverso da conclusiva. Porque se eu fosse fazer uma conclusiva daqui, que a gente vai ver daqui a pouco, eu teria o quê? O chão está todo molhado. Tá? Logo, choveu muito durante a noite. Repare, então, que uma é o inverso da outra. A explicativa, ela tem a característica, né, de me explicar, por isso o nome explicativa, o porquê que eu disse algo antes. Como foi que eu cheguei a uma conclusão anterior? Choveu muito durante a noite. Ah, foi, você está dizendo... Mas me explica aí, por que que você acha isso? Ah, porque o chão está todo molhado. Entende? Então é uma explicativa, ao contrário da conclusiva. O chão está todo molhado. Então, a que conclusão eu chego? Logo, choveu muito durante a noite. Então, a explicativa, ela se relaciona com a conclusiva. Ela nada tem a ver com a causal que está aqui, ó. O chão está todo molhado porque choveu muito durante a noite. Então, agora sim, eu posso dizer que o que está vindo depois é a causa do fato que eu mencionei anteriormente. Então, o chão está todo molhado. Mas o que causou o chão estar todo molhado? Foi a muita chuva durante a noite. Certo? Vocês entenderam essa diferença, gente? Tá tudo certo aí? Posso seguir? Posso seguir? Beleza. Então, vamos voltar lá para o nosso material. Tá? Pronto, eu disse para vocês que a explicativa era uma contraparte da conclusiva, né? Então, agora vem a conclusão. Relação de conclusão. Tá? E aí, aqui ele dá como exemplo um silogismo, eu acho que é esse o termo em filosofia, me corrijam se eu estiver errado. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem, logo, tá? Sócrates é mortal, ok? A relação de alternância, agora sim, tá? Aí presta atenção que os segmentos que aparecem na alternância, elas podem ser
de fato alternância, ou seja, quando tem um caráter inclusivo, ou de caráter exclusivo, quando elas se excluem mutuamente. Como assim, professor? Me dá o exemplo das duas, tá? Vou dar. Se eu disser assim, olha, pega para mim um café ou um chá. Pega para mim um café ou um chá na sala dos professores, né? Presta atenção que aqui é como se eu estivesse dizendo o quê? Eu estou incluindo, ou seja, dentro das possibilidades, qualquer uma é aceita. Ok? Então, as duas são possíveis, elas se alternam no sentido de que você está usando aí o ou, certo? A conjunção alternativa, mas elas têm um caráter inclusivo. É diferente de eu dizer assim, olha, marca a A ou a B. Então, nesse caso, dentro das possibilidades, você não vai poder considerar como bem-vinda, vamos dizer assim, as duas alternativas. Ou vai ser a A ou a B. Se você marcar a B você vai considerar errado. Se você marcar B, A você vai considerar errado. Certo? E aí ele coloca aí como exemplo um poema de que eu gosto muito, Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, né, que diz: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Certo? Ou se calça a luva e não se põe um anel, ou se põe um anel e não se calça a luva. Foi com esse poema que eu aprendi que as coisas que você põe na mão também se expressam com o verbo calçar, né? Calçar não é só nos pés, calçar nas mãos também. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas ainda não consegui, não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Né? Então, você tem um poema que vai fazendo rimas alternadas, né? Chuva com luva, ares com lugares, dinheiro com inteiro e tranquilo com aquilo. Tá? Então, percebe que essas são as relações de lógico-semânticas envolvendo os termos que são independentes. Se você prestou atenção, coincidem, como eu disse, né, bem próximo ali das questões gramaticais, essas relações elas coincidem com aquilo que a gente aprende sobre as conjunções. Conjunções subordinativas, conjunções coordenativas, orações, períodos subordinados, períodos, orações coordenadas, certo? Então, não tem muito mistério aí, são coisas que vocês já viram, vocês só estão meio que repaginando esse conhecimento, certo? Associando ele à prática da produção textual e da interpretação textual também. Alguma dúvida, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Não? Ok. Então, antes de a gente encerrar por hoje, eu disse que a nossa aula ia ser bem curtinha, tá? Repetir o que, filhote? Qual parte? Se puder ativar o microfone melhor, que a gente tira mais rápido, Edu. Sim. Tá, a conclusão, né, da minha aula. O que eu estava dizendo é que vocês devem perceber que essas relações que ele coloca aqui como relações lógico-semânticas, tanto dos termos dependentes quanto dos termos independentes que nós acabamos de ver, elas coincidem com aqueles conhecimentos, aquelas relações quando a gente estuda as conjunções subordinativas, as conjunções coordenativas, a parte lá de período composto por subordinação, período composto por subordinação, que você tem lá, por exemplo, na subordinação adverbial. Aí você tem as causais, as finais, as consecutivas, as proporcionais e tal, e aí com os conectivos correspondentes, certo? Aí a mesma coisa quando a gente estuda a coordenação, você tem a aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Eles quase que coincidem,
né? Então, basicamente, vocês já conhecem esse conteúdo. A gente só está dando uma repaginada neles, no sentido de associar esses conectivos à produção textual e à interpretação textual. Ok? Alguma dúvida? Não, né? Ok, então eu terminei com vocês o capítulo 11, né, hoje, e por conseguinte terminei o livro 3 na frente de interpretação. A partir da semana que vem, as nossas aulas vão ser mais cedo, tá? Sim, esse assunto, a parte de conjunções é do fundamental. As nossas aulas a partir da semana que vem serão mais cedo, serão às 6h30 da tarde, certo? No mais tardar, 15 para as 7. E aí assim a gente vai ser liberado mais cedo. Isso se nós continuarmos, né, com a questão da suspensão das aulas. Na semana que vem, quer seja em aula virtual, online, né, ao vivo, ou quer seja em aula presencial, nós vamos falar sobre gramática, certo? Sobre concordância verbal, ok? Então, se você tem dificuldade com esse assunto, não espera pela semana que vem, já vai dando uma adiantada aí, certo? Para que eu chegue com você e você me apresente já as suas dúvidas e você não seja pego de surpresa com aquelas regrinhas, né, que compõem esse conteúdo de concordância verbal, ok? Então, a nossa próxima aula vai ser sobre concordância verbal. Se ninguém mais tem nenhuma dúvida, eu encerro minha aula por aqui. Eu espero que você tenha achado esse tempo proveitoso, certo? Eu quero pedir para você que está assistindo depois aí no canal, conferir as nossas playlists, né? Divididas por séries, por anos, com os conteúdos que de repente lhe interessarem. E não deixa, né, de deixar aí o seu like nesse vídeo, nos vídeos que você porventura estiver assistindo também no canal. Se inscreva, compartilhe e ajude a gente a ficar mais conhecido aí, tá certo? Um beijo do Magro. Tchau pra vocês. É isso. Falou.